Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Hoje, a gente vai explorar uns trechos do audiolivro O Papai é Pop, do Marcos Pianjas. É, basicamente uma coletânea de crônicas, né, sobre ser pai hoje em dia. Tem muito humor, mas também umas observações bem emocionantes do dia a dia com os filhos. Exatamente. A ideia é a gente analisar juntos algumas reflexões que ele traz sobre as pressões, as alegrias, sabe? As contradições de ser pai atualmente. E comparar um pouco com gerações passadas, focando no que realmente importa nessa jornada toda. Uma ideia bem central que o Pianjas explora logo de cara é aquela pressão inicial para o pai novo, né? Aquela coisa meio percebida, talvez, de precisar ter bens materiais. Casa maior, carro novo, a fralda da moda. Sim, aquela lista de coisas, né? Isso. E ele logo contrapõe isso com a descoberta de que as crianças, no fundo, valorizam mais a presença. Você lembra daquela tirinha que ele menciona? Do cara que nunca está onde ele realmente está, sempre com a cabeça em outro lugar. Lembro, claro. Exato. O autor argumenta, assim, que um apartamento gigante ou, sei lá, o brinquedo mais caro da loja não substitui o tempo de qualidade, como dormir todo mundo amontoado na cama dos pais, ou andar de bicicleta, ou simplesmente brincar de jogar a criança pro alto, sabe? A necessidade real é estar lá de verdade, é conexão. Estar presente, né? Presente mesmo. E tem outra coisa forte que ele bate bastante, a questão da culpa. O Pianjas descreve a nossa geração de pais como nossa carregada de culpa. Parece que a gente está sempre achando que está fazendo algo errado. Totalmente. A comida, a escola, o tempo de tela, é uma lista infinita, né? Mas aí ele levanta um ponto bem interessante sobre isso. Sim, é um paradoxo, né? Porque ele sugere que apesar dessa culpa toda, essa pode ser, tipo, a melhor geração de pais da história. Parece contraditório, né? Mas como assim? Bom, pensa bem. Somos a geração que se preocupa com, sei lá, quinoa e o nível de sódio na água mineral para os filhos, que busca escola construtivista, que aboliu a palmada por lei, que usa a cadeirinha no carro sempre. Aí ele compara isso com a infância dele lá nos anos 80. Água da torneira sem cinto de segurança no banco de trás. Era outra realidade, né? Bem mais largado, digamos assim. Pois é. Então, ele meio que pergunta, será que essa culpa toda não é, na verdade, um sinal de um cuidado e uma atenção muito maior? Talvez seja um exagero, mas vem de um lugar de querer acertar muito. É um bom ponto para pensar. Realmente, talvez a gente se cobre demais por se importar demais, né? Exato. E, olha, outro ponto que eu achei muito marcante são as pequenas histórias que ele conta. Elas ilustram bem essa beleza e esse caos da paternidade. Ah, sim. As anedotas são ótimas. Como aquela dificuldade do tal período de adaptação na creche, que ele diz que é muito mais difícil para os pais do que para a criança em si, né? A gente que sofre. Verdade. A criança às vezes já tá brincando e a gente tá lá na porta com o coração apertado. Ou a ida caótica ao shopping com as duas filhas pequenas. Aquilo é muito real. Quem tem filho pequeno se identifica na hora. Nossa, sim. Essas histórias mostram bem a dualidade constante, né? O cansaço, a frustração, o custo financeiro que ele até calcula. Fala em milhões. É assustador pensar nisso. Milhões. Ele não alivia nesse ponto. Não mesmo. Mas aí vem o contraponto. A recompensa imensa que tá nos momentos simples. Eu adoro quando ele chama de pechincha. A peixe. Como assim? Ele fala que pagar por abraços espontâneos, por exemplo, é uma pechincha, porque esses momentos, segundo ele, economizam fortunas em psiquiatras ou cardiologistas lá na frente. Nossa, que perspectiva interessante. É o contraste, né? O custo que a gente vê, o tangível, contra o valor que a gente sente, o intangível. Faz tudo sentido. Totalmente. E tem também aquela reflexão sobre como as crianças vivem o presente, o doce presente, como ele chama. A filha que ganha um doce e come na hora. Ah, sim. Sem aquela ansiedade adulta de guardar para depois ou a nostalgia do que já passou. Exato. Elas estão ali, no agora. É uma lição pra gente, né? Que vive tanto no passado ou no futuro. Com certeza. Então, fazendo uma síntese do que a gente conversou, fica bem claro que a paternidade moderna, pelo menos na visão do Pianjas, é um campo de aprendizado constante, né?
Sem dúvida. E essa pressão social por ter coisas, por bens materiais, parece que tenta ofuscar o que é fundamental: a presença, a conexão emocional de verdade. E a culpa, aquela culpa geracional. Pois é, essa culpa, por mais que seja desgastante, talvez como ele sugere, até mascare um avanço importante. Um avanço no cuidado, na atenção que a gente dedica aos filhos hoje em dia, comparado com antes. É uma visão mais otimista para essa culpa toda, né? Sim, um outro ângulo. E para fechar, tem aquele momento que ele descreve, acho que é no supermercado, ele está olhando para as fraldas no carrinho da filha pequena e já começa a sentir saudade daquela fase, mesmo estando nela. Nossa, isso é muito forte. Essa consciência aguda da passagem do tempo. Exato. Que a paternidade parece que intensifica, né? Bota uma lente de aumento nisso. E aí fica a pergunta, eu acho, o que essa consciência ensina pra gente sobre valorizar o agora? Não só com os filhos, mas em todas as áreas da vida. É uma ótima reflexão para a gente levar. Valorizar o processo, o momento presente. Gostou? O link para adquirir o livro está na descrição. Curta e comente se gostou. Coloque a sua sugestão para o próximo livro. E nos siga ativando o sininho para receber nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.